muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa segunda aula. Vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel, uma profecia de difícil interpretação, mas eu creio que é muito importante compreendermos ela um pouco para que possamos entender as demais profecias e também compreender um pouco melhor sobre a escatologia. Como eu tenho proposto, eu quero tentar trazer um pouco a interpretação de cada linha da escatologia, que seria, as principais que nós estamos tratando neste curso: a linha futurista, a preterista, a idealista e a historicista. Se você não assistiu à primeira aula, eu vou deixar aqui no card o link da primeira aula, então eu peço que você assista para que você possa compreender que existem pelo menos 4 linhas de interpretação, ok? Vamos iniciar lendo aqui esses versículos, depois eu vou trazer um pouquinho do contexto histórico e nós vamos entrar na interpretação do texto de todas as linhas ali que eu mencionei, ok? Então diz assim o texto: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Bom, esta carta acontece durante o cativeiro babilônico. Daniel era um dos cativos na Babilônia. E o versículo 2 de Daniel 9 diz que Daniel, ao ter estudado as escrituras do profeta Jeremias, ele compreendeu pelas escrituras que o período do cativeiro babilônico duraria 70 anos. Então ele sabia que estava próximo o fim do cativeiro. E ele está, neste capítulo, num momento de oração profunda, de intercessão pelo povo, de arrependimento, de confissão de pecados. E de repente, a Bíblia diz que o anjo Gabriel aparece a ele e começa então a entregar esta profecia. E nós vamos iniciar interpretando segundo a linha futurista, que é a linha mais conhecida, mais popular, mais famosa da igreja. Eu quero que você acompanhe comigo aqui o gráfico. Nós vamos iniciar aqui, onde tem um período aqui de 7 semanas, que significa 49 anos. Nós temos aqui um segundo período de 62 semanas, que significa um período de 434 anos. E depois nós teremos a última semana. Já adiantando aqui, todas as linhas de interpretação, elas são unânimes e interpretam, da mesma forma as 69 semanas. Porque o texto diz aqui, no versículo 25, quando ele começa a explicar a profecia, ele diz que haverá 7 semanas, ou seja, 49 anos, 62 semanas, que seria 434 anos, completando um período aí de 483 anos. Então, as 4 linhas que nós estudaremos, até esta 69 semanas, elas interpretam da mesma forma.
A questão e o problema é a última semana de Daniel. Os últimos 7 anos da profecia, que aí cada uma das linhas tem uma interpretação e elas divergem, né, uma da outra. E eu quero tentar explicar aqui para vocês como cada uma delas interpreta, ok? O texto diz, né, que 69 semanas, e aí depois, aqui no versículo 27, ele diz por mais uma semana. Então, como que a linha futurista interpreta? O texto ali diz que a soma, né, o cálculo que é feito é desde a ordem para restaurar, que seria o decreto que os judeus receberam para retornarem para a Judéia e para restaurarem a cidade de Jerusalém, né, e os muros que haviam sido destruídos, até ao Messias. Então, é desde a ordem para sair até o Messias. E isto se cumpriu de uma maneira assim quase que perfeita na história, como ordem cronológica de tempos, de datas, porque nós poderíamos, né, aí ter uma pequena diferença de anos ali, porque existiram pelo menos 4 decretos para os judeus. Então, dependendo de qual decreto você se baseia a sua profecia, isso vai dar uma pequena diferença. Mas é algo muito tremendo de entender que, desde este período, imagina só, Daniel está na Babilônia, o anjo aparece para ele, entrega esta profecia, nada havia ainda acontecido, eles nem, né, imaginavam, nem tinham ideia de que Jesus um dia viria à Terra, e a profecia então é entregue para o profeta, para Daniel, melhor dizendo. E isto na história se cumpriu de uma forma muito poderosa. Aconteceu que o decreto saiu, o povo retornou para a terra, eles reconstruíram o templo, reedificaram a cidade, como a própria profecia diz, de maneira angustiosa, com muitas dificuldades, porque quando o povo judeu chega na terra, havia ali já outros povos habitando, morando, e eles precisam então começar a construir o templo de uma maneira lenta. Começaram primeiro com o altar do holocausto, aí começou a vir as perseguições, as resistências, e eles precisaram parar por um período, ficaram anos sem reconstruírem, até que Deus começou a levantar, né, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, trazendo palavra de exortação, de ânimo, e eles, né, voltaram com a reconstrução do templo, e aos poucos eles foram reconstruindo, mas com muitas dificuldades, com muitas perseguições, conforme a profecia de Daniel falou. E acontece a reconstrução, passa-se então todo o período de anos, vem Jesus, nasce Jesus e Jesus é crucificado. E quando você vai fazer a soma do período entre o decreto para sair até o Messias, nós temos aí quase que de maneira assim perfeita nas datas as 70, ou melhor, as 69 semanas de Daniel. Então todo mundo é unânime, entende que é isso mesmo. O problema, como eu já falei, é a última semana. E como que a linha futurista compreendeu a última semana de Daniel? Bom, a palavra já diz, né? Futurista, ou seja, eles lançaram para o futuro a última semana. E para isso, o que aconteceu? Vamos olhar aqui novamente no slide. Nós temos aqui agora, no gráfico, né, um retângulo vermelho que diz o tempo da graça, a era da igreja. Então, na linha futurista, nós hoje vivemos a era da igreja, a era da pregação do evangelho, do avanço do reino de Deus, o tempo da graça. E
a última semana, que equivale a 7 anos, foi lançada para o fim dos tempos. Então isso ainda não aconteceu, não se cumpriu. E quando que ela vai se cumprir? Na linha futurista dispensacionalista, porque não são todos, né, que são futurista e são dispensacionalista, mas aqui neste gráfico, o momento da última semana de Daniel vai acontecer quando duas coisas acontecerem. Primeiro, a igreja for arrebatada, então por isso que nós temos aqui uma seta para cima, arrebatamento da igreja, e também o surgimento do anticristo, fazendo uma aliança com Israel, uma aliança de paz com a terra e com o poder político, religioso, e depois, no meio desta aliança, que seria no meio da última semana de Daniel, ele quebra esta aliança, ele se autoproclama como se fosse um Deus, querendo ser adorado como se fosse Deus, querendo, né, a adoração dos povos. E aqui então inicia-se a grande tribulação. E o interessante é que esta linha de interpretação chegou a esta conclusão porque o versículo 27, que diz assim: E ele firmará aliança com muitos por uma semana, a linha futurista interpreta este e ele como se fosse o anticristo. Na linha futurista, aqui o ele é o anticristo, que fará esta aliança de paz, uma falsa paz, por uma semana, ou seja, por 7 anos, mas no meio de 3 anos e meio, ele quebra esta aliança e ele entra no templo de Deus e ele se autodeclara Deus, como se fosse Deus, querendo adoração, querendo louvor, e ele inicia-se uma grande perseguição contra os judeus, ok? Contra o povo judeu, porque o povo de Deus, os cristãos, eles não estarão aqui na terra, porque eles foram arrebatados, estarão no tribunal de Cristo, passando pelas bodas do Cordeiro, e no final da grande tribulação, a volta de Jesus acontece, juntamente com a igreja gloriosa, e aqui acontece o Armagedon, aquela batalha final. Satanás é derrotado, é aprisionado por um período de 1000 anos, começa-se então o milênio, até que venha, né, o fim dos tempos, o último juízo do grande trono branco, e aí os salvos, né, entram na Nova Jerusalém, e os condenados, juntamente com Satanás, o falso profeta, enfim, vão ser lançados no lago de fogo eterno. Não se preocupa, estas outras profecias aqui nós iremos abordar em outras aulas, então eu passei aqui de uma forma bem rápida, mas para que você possa entender, né, como que a linha futurista interpreta esta profecia de Daniel. Então, resumindo aqui, para terminarmos e passarmos para as outras, acontece que hoje vivemos o período da igreja, do evangelho, criou-se aqui um hiato, um intervalo de tempo entre as 69 semanas que já se cumpriram e a última semana foi lançada para o futuro da história. Então, a gente ainda está para viver esta última semana com o surgimento do anticristo e o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. Ok? Agora, nós vamos ver como que a linha historicista e a linha preterista interpretam este mesmo texto. Nós vamos falar das duas ao mesmo tempo porque é muito semelhante a maneira que eles as duas interpretam. E por fim, nós vamos terminar com a idealista, que tem uma pequena mudança na interpretação com as demais. Então, relembrando aqui que as 69 semanas iniciais, elas interpretam da mesma forma, né, que seria através do decreto. Aqui está o decreto de Artaxerxes, mas como eu falei, né,
pode ser o decreto de Ciro, pode ser o segundo decreto de Artaxerxes, enfim, foi, né, aqui o período que eles saem do cativeiro e reconstroem a cidade até chegar em Jesus. Então, 7 semanas, 62 semanas, 49 anos, 434 anos, totalizando 483 anos que já se cumpriram. Aqui há uma pequena diferença para a linha futurista, porque na linha futurista eles foram até a morte de Jesus, até a crucificação. Aí iniciou-se o período da igreja, né, porque depois que Jesus morre, ressuscita, inicia-se a igreja em Atos, e agora aguarda a última semana. Aqui no cálculo, eles chegam no ano 27 depois de Cristo, que seria no batismo de Jesus, e não exatamente na crucificação. E aí na linha preterista e na linha historicista, não existe aquele hiato de tempo. Não existe aquele período ali que vem o período da igreja e a última semana é lançado para o futuro. Não. Nestas duas linhas de interpretação, a última semana de Daniel, ela acontece na sequência das 69 semanas. Ou seja, não tem um intervalo. Ela acontece logo após que termina ali a semana 69. E como que então é interpretado? Bom, Jesus, quando ele é batizado e inicia-se o seu ministério, a Bíblia diz que ele faz, né, o período do seu ministério acontece num intervalo de tempo de 3 anos a 3 anos e meio, mais ou menos. Então é assim que eles interpretam. Porque a grande diferença nessas duas linhas de interpretação para a futurista é que esta parte aqui, ó, o versículo 27, que diz: "E ele", lembra que a linha futurista interpreta como se fosse o anticristo. Nas outras duas linhas, e também na idealista, já adiantando, não interpretam esse "e ele" como se fosse o anticristo. Pelo contrário, é interpretado como se o ele aqui fosse Jesus Cristo. Então veja que é completamente diferente. Por isso que muda a interpretação. Então, dependendo de qual linha você adere, vai mudar completamente aqui a ideia da profecia. Então, quando diz "e ele firmará aliança com muitos por uma semana", na linha preterista e na linha historicista, eles compreendem que quem faz a aliança aqui é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando o anjo Gabriel entregou a profecia, ele falou das 7 semanas iniciais, 62 semanas, né, posteriores ali. Aí o Messias é cortado, o Messias vem, o texto diz: o povo do príncipe que há de vir, qual era, né, o povo que dominava naquela época? Era o povo romano, o Império Romano. E eles vêm, destroem a cidade no ano 70 e todos os sacrifícios que havia no templo, todos os rituais judaicos cessam naquele instante. Então eles interpretam que quando Jesus vem, faz a aliança por 7 anos, durante o primeiro período do seu ministério, ele é morto, ele é crucificado, ressuscita, inicia-se a história da igreja. Aí, 3 anos e meio, mais ou menos, Estevão é apedrejado, o primeiro mártir da igreja. E depois disso, inicia-se uma perseguição muito grande contra os cristãos, a ponto que eles precisam, né, serem espalhados ali, eles estavam ainda na Judéia, e eles começam então a serem espalhados ali por todas as regiões. E as perseguições contra os cristãos continuam crescendo ano após ano, começa a aumentar as perseguições, ao mesmo tempo que muita gente começa, né, a se converter ao cristianismo. E no ano 70, através do general Tito, a cidade de Jerusalém ela é destruída, o templo é destruído. Ou seja, então eles interpretam que o cristianismo, quando inicia-se através de Cristo Jesus ali, né, quando o Messias vem e ele inicia-se a sua igreja,
O povo de Deus começa a ser perseguido e pelo fato de que Jesus, o Messias que fez essa aliança, ser morto e a perseguição a ponto de destruir o templo é por causa dos seguidores de Jesus, é então que eles interpretam que cessou ali o sacrifício. Então é Jesus quem faz cessar. É por isso que na interpretação futurista e preterista, melhor dizendo, esta profecia ela já se cumpriu, não é lançado para o futuro. Então eles seguem aqui a ideia de que a semana deu a continuidade com a semana 69 e encerrou-se ali através do apedrejamento de Estevão. Então a profecia se cumpriu. Na linha historicista, da mesma forma, esta profecia de Daniel já se cumpriu. Hoje, os judeus não têm mais templo e o fato de não terem mais templo, eles não sacrificam mais. De uma forma ou de outra, a profecia se cumpriu, porque o sacrifício cessou aqui. E é interessante que na linha futurista, preste atenção, é necessário que o templo seja reconstruído, porque senão a profecia não vai se cumprir, porque a profecia diz que o anticristo, na linha futurista, o anticristo precisa surgir e depois ele precisa entrar no templo. Mas como vai entrar no templo hoje se o templo não existe mais? Então é baseado nesta linha de interpretação futurista que surgiu a ideia da reconstrução do terceiro templo, porque não existe na Bíblia um texto especificamente dizendo a respeito da reconstrução do templo. Foi baseado nesta sistematização e é necessário que o templo seja reconstruído. O problema é que o local da reconstrução do templo é onde existe hoje aquela mesquita muçulmana lá em Jerusalém, o Domo da Rocha, né, aquela mesquita que hoje talvez o segundo ou terceiro lugar mais sagrado do povo muçulmano. Então este é o grande desafio. Os judeus, obviamente, desejam reconstruir o templo, já tem tudo preparado para reconstruir, porém o grande empecilho é que eles precisam que aquela mesquita seja derrubada. E se já pensou o nível da confusão da guerra, talvez a terceira ou a quarta guerra mundial, que iria, né, explodir no planeta Terra se alguém tivesse a ousadia de derrubar aquele templo muçulmano. Aí alguns, para tentar, né, encaixar a profecia, o que eles têm ensinado? Que vai existir através, né, talvez do anticristo ou do falso profeta, esta aliança de paz, este acerto entre os muçulmanos, os judeus e os islâmicos, os muçulmanos não, os cristãos, os muçulmanos e os judeus, para que o templo seja reconstruído não no local onde está ali a mesquita muçulmana, mas próximo à mesquita, né? Então seria um acordo de paz onde poderia se levantar ali novamente o templo. Então esta é uma das defesas aí para que o templo seja reconstruído. Agora é obrigatoriamente necessário que o templo seja reconstruído, porque senão a profecia vai falhar, não vai dar certo. Já na visão preterista e historicista, não existe a necessidade do templo ser reconstruído. Por quê? Porque para eles a profecia aqui já se cumpriu, Jesus veio, fez uma aliança, em 3 anos e meio de seu ministério, foi morto, crucificado. 3 anos e meio inicia-se, né, a igreja e o primeiro mártir ele morre, que é Estevão, e a perseguição continua crescendo, crescendo, até que o povo do príncipe da cidade vem, destrói a cidade de Jerusalém, destrói o templo, cessa-se o sacrifício no templo e a profecia se cumpriu. Ok, pessoal? Agora, por fim, a linha idealista, que é a linha que trata
boa parte das profecias de maneira alegórica ou simbólica, qual é a diferença desta linha para as outras três? A primeira diferença é que eles não se baseiam aqui naquele período de 483 anos, que seria as 69 primeiras semanas, como se aquilo fosse necessário se cumprir de maneira histórica ali, bater as datas exatamente, apesar que eles reconhecem que as datas são muito próximas, uma exatidão muito grande. Então, eles entendem que a última semana de Daniel também é uma semana simbólica, um período que não precisa necessariamente ser um período de 7 anos, mas sim que é um período de duas etapas, porque a Bíblia diz aqui que é uma semana e há uma metade de semana. Há um momento ali, né, onde tem uma primeira parte da semana e uma segunda parte. A diferença na visão idealista é que eles compreendem que as 69 semanas iniciais iniciou-se exatamente lá com a ordem e o decreto para que os judeus retornassem para as suas terras, até o Messias. Independente se isso é no batismo ou se é na crucificação, essas 69 semanas se cumpriram. E a última semana deu início exatamente com a morte e a ressurreição de Cristo e o início da igreja. Então, hoje, nós vivemos esta primeira parte da última semana de Daniel, ou seja, nós já estamos vivendo, desde a morte de Jesus, 2.000 anos de história, 2.000 anos e 2022 anos. Então, para a visão idealista, ainda assim nós estamos vivendo os 3 anos e meio, porque um, é uma profecia de 3 anos e meio simbólicos. E a segunda parte da profecia será o período aonde o texto aqui diz, né, que virá o assolador, ou seja, na visão idealista, eles entendem que será o período do anticristo, um período também de perseguição contra a igreja. Detalhe, eles não entendem que ele é o anticristo. É um detalhe. Mas a visão idealista acredita que haverá ainda, né, um momento final, o anticristo que vai surgir. Nós vamos falar sobre isso em outras aulas. Então eles acreditam, resumindo aqui para nós encerrarmos, que nós estamos vivendo esse período agora da igreja, que é a primeira semana, primeira metade da semana, e quando surgir o anticristo, surgir perseguição contra a igreja, nós passaremos pela tribulação, porque a visão idealista acredita que nós passaremos aqui pelas tribulações, não acredita daquela maneira arrebatamento da igreja. E este segundo período também é um período de tempo simbólico, então não há como nós sabermos qual é o período. Não é 2.000 anos de história da igreja e depois 2.000 anos do anticristo. Não, porque eles entendem que há uma profecia nos evangelhos que diz que aqueles dias da grande perseguição, da tribulação, do anticristo, seriam dias que serão abreviados, porque senão ninguém iria suportar. Então eles creem que a segunda semana que a segunda metade da última semana de Daniel vai ser um período de tempo menor, mais breve do que este primeiro período de tempo que nós estamos vivendo. Ok, pessoal? Então, é assim que cada uma delas interpretam. Eu espero que vocês tenham compreendido e continue acompanhando o canal, assistindo às próximas aulas. Talvez nós falaremos mais ainda um pouco da semana de Daniel, aí das 70 semanas de Daniel, nas próximas aulas. Que Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!